Legal, então sejam todos muito bem-vindos à aula número 02, 01, aula 01 a 02, acho que é 01, né? A aula 01 foi a 00, essa aqui é a 01. Vamos falar de como fazer um componente foda no Figma. Como fazer o componente mais foda da vida de vocês. Eu fui olhar na internet hoje para mandar para meus colegas como é que faz um componente foda. Eu fui dizer, pô, você quer fazer um componente foda? Pega esse videozinho aqui. Eu não achei, mano. É o que não tem. Não tem. Ninguém tá explicando direito como é que faz os componentes ficar assim, ó. No filézinho, na faca, entendeu? Que tu usa pra sempre. Vai ser muito bom se tu estiver meio que trampando, pensando design system por agora. Tá na moda falar design system. Então se você estiver meio que trampando design system, vai ajudar um monte a pensar no design system. O que tu quer fazer com o design system. Também vai ajudar muito o quê? A tu poupar trabalho no futuro. Mano, se quer fazer um bagulho bem feito, chama alguém que tá com preguiça de fazer, tá ligado? Então, eu tenho preguiça de fazer, não quero. Daqui a pouco, teu chefe manda e diz, ó, a gente vai alterar tudo, vai mudar tudo. Cara, tu muda um lugar só, isso vai se refletindo ao longo da app, como todas as outras coisas tem que fazer. Trocou uma tela, troca tudo, isso é muito melhor de fazer. Se tiver umas decisões meio grossas pra tomar, quando tu faz um componentezinho melhor, fica mais fácil, tá? Então, o moral dessa live de hoje é pra uma galera bem mais de design mesmo, que a gente vai falar primeiro do Figma. What the fuck é o Figma? Provavelmente as coisas que eu disse agora se aplicam se tu usar outros programas, como o Sketch e como o Adobe XD. Eu só vou explicar do Figma porque é o programa que eu uso. Então vamos começar pelo básico. Queria aproveitar e mandar um beijão para todo mundo que tá vendo a live ao vivo. A live é toda quarta às 19h. Bota no calendário, se inscreve no site coletivohall.com.br que eu mando um e-mailzinho com o link. Não tem como perder. Vou tentar mandar toda sexta o vídeo editado também, então aí não tem migué. Não tem migué pra não ver, tá? Mandar um abraço pra todo mundo, um abraço pra Letícia, pro Big J, pro Lucas, pro Rodrigo. E se quiser receber shoutouts no início do vídeo, é só entrar na live ao vivo. E também dá pra conversar, dá pra gente trocar ideia antes. Então é uma boa oportunidade aí de aprender mais design. Aula 01, como criar componentes fodas, tá? Então, primeiro a gente tem que conceituar que porra que é um componente... Foi um monte de palavrão, né? Vou dar uma seguradinha. A gente tem que primeiro conceituar o que seria um componente foda. Porra. Componente tri bem feito. Ficou melhor. Componente tri bem feito. Tri bem feito. Pá. É isso aí, ó. Pô, a galera reclamou que eu ficava desenhando, não vou desenhar mais, agora é só escrever mesmo. Como é que cria um componente tri bem feito, mas é pra que criar um componente tri bem feito? A pergunta que eu faria pior. Eu tava trocando ideia com um amigo meu e disse, eu tô fazendo um trabalho aqui, mas eu faço sozinho, eu não acho que tenha a necessidade de desenvolver um design system, eu concordo. Mas o que é um componente tri bem feito? O componente tri bem feito não tem a ver com design system, entendeu? O componente tri bem feito tem a ver com o teu processo de trabalho. Tem a ver com o jeito que tu vai lidar com trabalhar todo dia produzindo design. Então, até uma coisa que eu queria usar primeiro é explicar Figma por quê. Tá? Porque a gente vai chegar no componente do Figma primeiro, a gente tem que entender o que é o Figma. Tem muito jeito de tu fazer design digital no computador. Tá? Tu pode usar um monte de programa, tu pode usar o Photoshop, usei a vida inteira Photoshop, tu pode usar o Adobe XD, tu pode usar o Sketch, dá pra fazer no papel, tirar foto, muito louco. Por que usar um programa como o Figma? O Figma, na minha opinião, é um dos programas que mais otimiza velocidade de produção de design. Ele otimiza em nome de produção de design. É importante notar que ele não otimiza para outras coisas. Por exemplo, eu acredito que o Figma é muito pouco expressivo em comparação ao Photoshop. Ao Photoshop tu consegue meio que meter um brush, pintar as coisas, fazer uma arte em cima do teu design, fazer o que tu quiser. E ele não te segura, ele não te prende, dá pra fazer o que tu quiser, dá pra tu pintar, bota uma imagem, tira a opacidade da imagem, carimba a imagem, tira a print, arrasta o print. Figma não dá pra fazer isso aí, entendeu? Ele é só vetorial, é só quadradinhos e textos e estilos e fontes e gradientes. A gente tem que te virar com isso aí. Porém, ao mesmo tempo, essas limitações do Figma permitem que ele seja muito eficiente para tu produzir design em larga escala. Se tu precisa cuidar de um site que ele vai ter diversas internas, ele vai ter um monte de coisa para tu cuidar de como que elas são, e aí tu precisa se lembrar de editar e como que elas funcionam, e tem que exportar, e aí o desenvolvedor vai abrir, o desenvolvedor vai olhar. Na minha opinião, o Figma está em primeiro lugar dessas ferramentas todas aí, em nome de que ele otimiza especialmente para isso aí. E aonde que o Figma brilha? Os componentes
Os componentes do Figma são tribons, funcionam direitinho, entendeu? Os componentes do Figma fazem muita coisa. Ele tem o que tu precisa de um componente, que ele é absoluto, vou chegar lá, mas ele também é flexível. Ele tem esse balanço gostoso que um componente tem que ter de ser absoluto e flexível ao mesmo tempo. E um componente absoluto flexível? Por que componente absoluto flexível? Por que componente antes, tá? Então a gente entendeu que o Figma, por que a gente vai usar o Figma? Vai usar o Figma porque ele é bom para produzir design em escala. Ele otimiza para isso. Por que a gente vai usar o componente? O componente é essa unidade de produzir em escala, na minha opinião. As coisas se repetem. Então a gente usa componentes para repetir a mesma coisa na tela. Para isso que a gente usa. Para repetir a mesma coisa. Essa coisa pode ser um monte de negócio. Pode ser um ícone, por exemplo. Um ícone pode ser algo que tu quer repetir. Eu quero repetir sempre esse ícone. E esse ícone, em qualquer lugar que aparecer, vai ser o mesmo. Então eu vou dar um exemplo na tela que a gente está olhando aqui agora, tá? Esse botão de convidar do Dropbox é um componente do Dropbox. Estou usando o Dropbox Pay para quem quiser saber que programa que é. Ele é um componente. Exemplo. Falar de design de produto é barbada, né? Porque o produto já é os produtos. Exemplo de componente. Ele é um componente, esse componente ele vai se repetir muitas vezes, tu vai usar ele muitas vezes e tu quer poder ter o poder de, num processo de decisão, dizer assim, ó, mano, uma coisa que a gente vai mudar agora, tá? O botão não pode ser mais azul, azul gera um problema no contraste nos fundos azuis, vai ter que ter outro botão. E tu não quer ter que mexer em todos, tu não quer ter que substituir um por um, tu quer poder fazer tudo ao mesmo tempo. Tu quer poder dizer, botões vão mudar de jeito que botões são, e tu muda os botões, e os botões mudam, entendeu? É isso que tu quer. Componentes te permite isso aí. Porém, outras coisas te permitem isso aí, salvar uma imagem, e tu botar a imagem ali, vai ficar sempre a mesma imagem, mas tu não vai conseguir trocar. Porque o mais importante para mim do componente, antes da gente pensar nele como algo absoluto e flexível, é que o componente, a ferramenta de trabalhar componente tem que permitir tu te expressar. Então, anota isso aí. Isso eu não preciso anotar, na real. Mas eu vou escrever aqui para me ajudar a pensar melhor. Então, ele precisa permitir tu te expressar. Tu tem que conseguir fazer as coisas que um botão quer. Tá? E tu tem que conseguir propagar decisões para frente. Então, tem que ser possível de tu dizer assim, ó. Poxa, eu quero todos os botões com esse tamanho. Mas vão ter botões que vão ser de outro tamanho. Ou que vão ter outra cor. Esse é um exemplo bem claro. Eu quero ter o botão azul, eu quero ter o botão vermelho, mas ambos são botões que ambos permitem tu usar sempre e substituir e fazer direitinho. E o Figma é, para mim, a melhor ferramenta de todas, porque os componentes no Figma são absolutos e flexíveis o suficiente para tu conseguir fazer o que tu quiser e permite tu te expressar mesmo que sob muitas alterações. Isso que é o mais legal. Ele otimiza também para tu conseguir mudar como as coisas vão ser. Então vamos para a prática na real de como funciona. A interface do Figma é assim, ó. A gente tem na esquerda a lista de camadas. Então aqui é tudo que aparece na minha tela. Fica aqui. Pô, meu mouse não mostra, né? Meu mouse não mostra. Deixa eu tentar resolver isso aí do mouse. Vamos adicionar aqui, pá. Vou botar captura de... exposição de captura. Pô, nunca tinha precisado mostrar o mouse, né, pessoal? Captura de exposição. Pif. Opa! É o outro. É esse aqui. Agora sim. Uau! Ao vivo. É nóis. Então a moral é o seguinte, ó. Agora dá pra ver no mouse, né? Agora dá pra ver. Essa parte do Figma aqui, a parte da esquerda do Figma, são as camadas do Figma. E a gente tem as propriedades dos elementos na direita. E tem alguns pontos que eu vou... Então é uma live para quem não manja de Figma, poder manjar de Figma também. Mas a live para quem manja, manjar pra caramba. Então a gente vai criar o primeiro... Vamos começar criando aquele botãozinho do Dropbox, vamos? Vamos criar nosso primeiro componente. Vou mostrar para vocês criando o primeiro componente. Eu vou tirar um print. Colar meu printzinho aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai criar um quadrado, que é um elemento. E esse elemento vai ser o nosso fundo, né? O nosso fundinho do convidar. Então, eu vou botar o elemento de convidar. A segunda coisa que a gente vai fazer é pegar um texto. A gente vai escrever convidar. Convidar. A gente já viu que o tamanho está diferente, né? O tamanho está diferente do nosso componente. Legal? Vamos ter que ajustar isso daí.
Então, o primeiro passo para fazer um bom componente é ter o design em si. Não adianta nada tu fazer componente, tu está pensando em componente, tu nem tem o design da app que tu está fazendo ainda. Um design system é um sistema de design que nasce em cima de uma interface criada, de uma interface que existe. Ele cria regras absolutas para propagar essa interface para ela se manifestar. Um componente é uma entidade de um design feito. Então, se tu não tem um design feito, velho, não adianta criar componente, ficar pensando em componentes, tu não tem nem os componentes para componentes ainda. Se o teu design não foi feito, pensa em resolver os problemas de design. Os componentes, saber de componentes talvez te ajude a fazer isso mais rápido, mas pensa em resolver o problema de design primeiro, por isso que eu não vou criar design de nada aqui, senão a gente vai ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso é importante pensar, tá? Componente é um pedaço de... Componente é uma manifestação de um troço que já existe mesmo. Legal, já existe esse botão do Dropbox, primeira coisa que a gente vai resolver, que aqui quebrou a nossa linha, e aí dá pra ver mais ou menos que esse botão deve ter, tipo, esse tamanho. Vamos olhar ele no zoom padrão, né? Zoom padrão. Ai, pequenininho. A gente vai criar todos esses componentes aqui hoje. Então, pô, o computadorzinho dá uma baita carregada, né? Fazer live é brabo. Então, pô, beleza. Primeira coisa que eu quero fazer, pô, já que eu vou copiar esse componente aqui, vamos botar em cima, fazer ele no pixel, né? Bem direitinho, copia o tamanho, a gente vê que, olha só, o Dropbox usa botões de 32 pixels. Então ele vai ter 32 pixels de tamanho, eu acho que ele tem uma bordinha, então eu vou copiar todos esses elementos aqui. Muita bordinha, ó, menos bordinha, bota um azulzinho, esse azul aqui vem pra cá, e a gente tem o nosso convidar vem pra cima, pá, trazer o convidar pra cima, tudo isso aqui, se você não sabe fazer, não é esse tutorial que vai mostrar, tá? Então, esse tutorial aqui é só para como fazer componentes. Para fazer um componente precisa de uns estilos prontos. A gente bota... Isso aqui é gameplay de design. Gameplay de design de tela. Eu vou aumentar o tamanho desse botão. Dali aqui, ó. Sei lá. Eu não quero fazer igual a ele, tá? Só quero fazer parecido. Eu acho que é até a outra SF Pro. Maravilha, acho que nem é bold, né? Ó, tá meio bold demais. Pro gosto. E aí vamos botar que aqui deve ser os seus 14. Vai ser 14 no nosso fake box, velho. É isso. Nosso fake box vai ser 14. Então beleza, já tá com um botão bem convincente ali. Não tá igual, mas a gente já tem um botão bem convincente. Qual é o passo tradicional para se criar um componente no Figma? Tu dá-lhe botão direito, Create Component. Cria um componente. Não tem mais nada pra fazer. Mentira, tem muita coisa pra fazer um componente bom, tá? Porque se só fizer isso aí, o que vai acontecer, tá? Primeiro que o nome vai ficar meio zoado o nome, mas a gente vai falar de nome mais tarde. Então não dê bola pra nome. Primeiro que o nome vai ficar meio zoado, a gente tem que deixar um nome melhor pra estruturar isso aqui, senão a gente vai ter um monte de componente solto numa tela com um monte de nome difícil. Segunda coisa, que o que a gente mais quer é o seguinte, com os componentes prontos, tu poder criar uma tela só reaproveitando o componente o máximo possível. Um texto está pronto, um botão está pronto. Que decisões de design já tomadas previamente por alguém sigam tomadas consistentemente. O Design System faz um trabalho muito forte em relação a isso aí. Por isso que a gente vai falar de Design System no futuro. Mas hoje é só sobre um pedaço do Design System, que é os componentes usados lá. E esses componentes, o que a gente quer é que alguém chegue numa tela, arraste o componente, bote, o componente sai funcionando. Mas não é isso que vai acontecer com ele. Primeira coisa que não acontece com ele, tá? Esse botão aqui, digamos que o nome do texto desse botão trocasse. E esse botão aqui virasse... Pedrão faz as melhores lives. Péssimo botão esse aqui, não é? É entrar na live às 19. Só que o que aconteceu? Cagou o botão, porque... Foi um monte de palavrão. Estragou o botão, por causa que tu tinha esse espaço que ele se perdeu aqui. Né? Tu poderia dizer bem, o Figma é flexível para tu poder dar um espaçamento aqui, né? Dar uma redimensionada. Mas imagina uma tela com 5 botões, cara. Toda tela que alguém for fazer, botar 5 botões, a pessoa vai ter que mexer o posicionamento desse botão aqui, né? Pô, é brabo. Então, uma das coisas que o Figma permite, ele tem 2 jeitos de tu configurar como que as coisas vão se manifestar quando tu redimensiona elas. Então, o Figma tu pode configurar quando as coisas redimensionarem, o que acontece com elas e com as coisas próximas delas.
E contudo, isso é uma das primeiras coisas para a gente levar em consideração para fazer componentes, mas não é a primeira coisa, tá? A primeira coisa para a gente pensar quando a gente vai fazer componente é que boa parte dos estilos que a gente está usando, provavelmente a gente siga usando no futuro. Provavelmente esse azul, provavelmente não, né? Esse azul do Dropbox não é o único lugar que o Dropbox cria esse azul. Essa cor, essa fonte do Dropbox não é o único lugar que ele usa. Esse branco também não é o único lugar que a gente usa. E a gente quer manter isso consistente na raiz. Na raiz. Isso aqui é simples, tá? Todo mundo, quer dizer, não vou dizer que é simples, talvez você não saiba. Mas já tem jeitos. Só apertar nos botões. Eu vou desligar minhas bibliotecas aqui para elas não ficarem nos atrapalhando. Altas bibliotecas doidonas. Então, já tem jeitos de tu chegar aqui, tu aperta, tu quer criar um novo estilo, e tu cria o estilo de uma cor, de uma fonte, de uma sombra. O Figma já traz as funcionalidades aí, e eu vou chamar ele tipo de Brand Blue, porque é um nome meio padrão de chamar de para que tu usa, que é o azul do Dropbox, e qual é o nome da cor. Esse aqui vai ser o Brand Blue, esse aqui vai ser... Vocês já vão começar a sacar algumas tendenciosidades minhas, mas é porque eu acho que ajuda. Neutral 000. Por que isso aqui tá no Material Design? Não estou elogiando o Material Design, tá? Opa, componentes é bagulho errado, né? Componentes é bagulho errado, queria componentes a cor. No Material Design, uma coisa que eles criaram que eu achei muito legal é uma noção de... Neutral 000. Uma noção de cores como peso de fontes. Peso de fontes, a gente... tem uma nomenclatura de código dela que é tipo 100, 200, 300, quanto mais pesado, maior. E eles chamaram as cores lá por peso, eu achei legal. Eu roubei isso aí para todos os projetos que eu trabalho, onde as cores que têm peso, eu posso ter um branco, um cinza, um preto, eles refletem isso no peso do nome delas. Também pode acontecer com esse azul em breve, mas isso que é uma coisa importante de design system. Tá? A gente não vai criar componente que não precisa, a gente vai criar componente que existe de verdade. Então eu vou criar todos os estilos que a gente tem aqui, então esse aqui também é o button label. Por que os nomes em inglês, né? Pô, nome em inglês. Porque eu acho um esforço interessante tu manter os teus componentes o mais próximo de como eles vão estar no código. Isso vai facilitar muito a comunicação. Designer e desenvolvedores, se um dia vocês chegarem aqui e descobrir que esse negócio é exatamente aquele salvo do mesmo jeito, bonitinho lá no Figma, e sem contar que vai deixar bem padrão. E lá no código, o padrão normalmente é em inglês. Eu acho que isso é interessante de refletir no Figma também. Então, beleza, eu já criei os componentes, né? Mas olha um troço que aconteceu, tá? A primeira coisa que aconteceu. Quando eu criei o componente, os estilos, eu criei os estilos nessa cópia do componente original, que a gente vai chamar a partir de agora de instância. A gente tem o componente bichão louco e a gente tem a instância do componente. E essa instância do componente, como é que ela se manifesta? Ela é igual ao componente pai, só que ela pode receber alterações. Mas só algumas alterações, nem todas. Por exemplo, eu não consigo mudar a posição das coisas num componente filho. Eu não consigo aqui, ó, eu quero no 88. Ele não deixa. Tu não pode mudar a posição das coisas. A posição no Figma é absoluta dentro do pai. Mas tem um jeito de dar uma mexida nisso aí. Mas é absoluta dentro do pai. E o filho não consegue, o filho não mexe, é só o pai que mexe, mas isso permite que aconteçam coisas assim, ó. Essa é a graça do componente do Figma. Tá? Mas lembre, o componente do Figma, anota aí, só o pai que pode ter posição. Os filhos não têm a posição, os filhos não sabem para onde é, ele só herda a posição do pai. E o pai dita algumas regras de posição para os filhos seguirem no futuro. Então, a primeira coisa que aconteceu, olha só, eu criei os estilos, vou apagar isso aqui. Eu criei os estilos no componente filho, ó. Porque o Figma deixa tu fazer isso e é bem louco. Tu pode chegar no componente filho e trocar a cor. E não muda do pai. Ele considera isso aí como um override. Chique, né? Ele considera isso como uma sobreposição. Olha só, eu sobrepus um monte de coisa e é aqui que tu remove o que foi sobreposto, caso tu caiga. Então, por exemplo, ou caso tu queira remover mesmo. Então, por exemplo, aqui, pô, eu botei um estilo diferente, eu botei um nome diferente, eu vou resetar, vai virar o convidado normal, tá? Eu não quero isso. O que eu quero é que vocês entendam que o pai não tem as coisas todas que a gente criou. Só o filho tem. Eu criei no filho e não criei no pai.
E o filho tem essas propriedades de componentes, de estilos criados, que o pai não tem, porque é o pai que propaga as alterações para os filhos. Vamos botar o pai com as coisas novas que a gente criou. Teoricamente, não pode mudar nada, tá? Porque não tem nada para mudar, já que a gente criou certinho. Beleza, agora o pai tem os estilos todos. E olha o que vai acontecer se eu der reset nos overrides dele. Aqui, o que vai dar? Branquinho, a fonte certa, a cor certa no fundo, tudo direitinho. Vocês podem fazer isso para absolutamente qualquer componente que vocês quiserem, inclusive criar componentes de componentes. Dá para criar, por exemplo, um botão duplo, tá? Onde sempre que tu botar o botão duplo, tu vai ter os dois botões juntos. Aí tu selecionaria os dois, clicaria criar componente, ele vai criar um componente dos dois componentes. Enfim, tu pode fazer isso tudo. Mas a gente não vai fazer isso aí. O que a gente vai fazer hoje é falar dos bagulho mais difícil mesmo, tá? Que como criar os componentes mais bem feitos e organizados. Foram 20 minutos de introdução, mas vai valer a pena, tá? Porque não dá pra fazer isso aqui de outros jeitos. Então, o que é um componente muito bem feito e organizado? É um componente que tu consegue usar ele para tudo. Ele se encaixa em todas as ocasiões onde ele se encaixaria, ele propaga todos os estilos que tu precisa que ele propague, ao mesmo tempo que ele mantém a flexibilidade necessária para tu trocar a tela, porque a tela muda, ela não é sempre igual, ela vai ser diferente, entendeu? Então, o que a gente vai criar é um sistema de componente que vai morar em três pedaços principais. Agora começa a hora de anotar. Então, criar os estilos, que a galera lá do Atomic Design pode chamar isso aí de átomos, tá? Pode chamar como quiser, mas criar os estilos é as bases para a criação dos componentes. É o que tu vai precisar para o componente poder funcionar. Tem que criar os estilos. Segunda coisa que você vai ter que criar, tá? É garantir... sai fora. É garantir que constraints. É o que a gente vai ver. O guia completo de constraints. São as limitações do Figma para quando eu mudo o tamanho do pai, como os filhos se comportam. Para que servem constraints no Figma? Esses bagulhinhos aqui, quem mexe no Figma vai estar ligado. Esses bagulhinhos aqui, eles servem para explicar como que quando o pai mudar de tamanho, como que o filho se comporta. Aqui, vamos em frente. E a última coisa que a gente vai ver hoje é como auto layout. Auto layout. Dá pra dizer, tá? Que esse aqui é o 0, isso que eu já ensinei. Mas tem um antes aqui, que a gente vai ver um pouquinho antes, que é como estruturar componentes. Por que a gente vai ver antes como estruturar componentes? Porque pode acontecer umas dinâmicas um pouquinho mais complexas do que esse botão do Dropbox, que é muito simples, tá? Vocês devem imaginar que o Auto Layout, talvez não, tá? Mas o Auto Layout é o contrário de Constraints. Se Constraints serve para tu mudar o tamanho do pai, responder como que os filhos se comportam, é para quando mudar o tamanho do filho, quando eu mudo o tamanho do filho, como o pai se comporta. Então é bem simples, é o contrário do Auto Layout. Por exemplo, se o tamanho ele serve para aquele caso nosso, onde o tamanho do botão mudou de tamanho. O botão mudou de tamanho, o label tem que mudar de tamanho também. Mas ele não mudou, ficou meio cagado, né? Eu aumentei o tamanho do label dentro. E o pai continua grande, pequeno, olha só. Convidar pessoas. O pai não mudou de tamanho, entendeu? E é para isso que serve o Auto Layout. Então, constraints ajuda para quando o tamanho está pequeno ficar maior. Um constraints que ajuda é para quando o tamanho está, aumenta o tamanho ficar ajustado certinho. Então, como estruturar componentes, tá? Como estruturar componentes. Por que é importante? Porque vai acontecer em muitos casos onde a gente vai ter um componente. Então, vamos chamar esse componente aqui de button. Tá? Porém, existem casos onde esse meu componente de button, ele vai ter um ícone, que eu vou fazer bem bonito. Pô, eu devia ter feito melhor, tive uma ideia melhor, né? Ele tem um ícone, e o ícone vai ser o emoji do... Ixi, olha o meu emoji aqui, né? Vai ser o emoji do perseguinho. Então a gente tem um ícone, tá? Esse ícone aqui pode ser reaproveitado. A gente vai chamar ele de emoji icon. Vamos cadastrar ele, ó. Primeiro a gente cria o estilo, né?
Ele não é um botão label, ele é Ah, nem adianta fazer isso aqui, na verdade, com emoji, porque emojis são só caracteres. Então ele vai ficar ali dentro mesmo. E a gente vai deixar ele com o label coisa e de boa. Então ele é o nosso emoji e o nome dele vai ser emoji icon, tá? Porém, olha o que pode acontecer. Pode acontecer casos de eu ter um componente como esse botão, e esse botão aqui vai ter um emoji às vezes, tá? Só que, cara, eu criei o componente padrão lá, eu não consigo botar esse emoji aqui dentro, entendeu? Ele não entra, nada, tu não consegue alterar nem a posição dos elementos dentro do componente e nem os elementos dentro do componente. Tu não tem isso aí. Então, tu vai estruturar bem os teus componentes, vai resolver teu problema. Como é que tu quer estruturar um componente? A filosofia para a estrutura de um componente é mais ou menos assim. Tu consegue manipular tudo que tu precisa remover de dentro de um componente. Então, se tu precisa esconder um label, tu vai lá, deleta o elemento do componente no Figma, ele vai sumir, e ele não vai deletar do pai, ele vai só sumir. Então, tu consegue remover tudo que tu precisa de componentes. Mas adicionar não é tão simples assim. Para adicionar, dá uma baita mão. E tem que fazer um monte de gambiarra, não é o certo de usar. Não dá para adicionar, só arrastar não dá para adicionar, entendeu? Eu só não vou dizer que não dá para adicionar, porque senão alguém vai dizer que dá e dá. Tem uns esquemas. Mas não dá para adicionar efetivamente, entendeu? Um componente ele tem que ter todas as capacidades do que ele pode ser, e dentro do que ele pode ser, tu reduz para ele ser o que ele vai ser no uso específico. Então, se tu vai me dizer que um botão às vezes pode ter um fundo, tu cria um componente de botão que tenha um fundo. Mesmo que no uso desse botão esse fundo seja removido. Ou que tu crie um outro subestilo desse botão que não use esse fundo, que isso é uma característica legal dos componentes. Foi foda, né? Falar de componente, tem um monte de coisa pra falar de componente. Vamos criar aqui um 1.5. É nóis. Essa aula é longa, tá? Então, cara, se anotem aí e vai estar meio enrolado, mas eu digo, não tem jeito de fazer isso aqui, tá? Não tem jeito melhor de fazer isso aqui. Se vocês vão aprender aqui, prometo que vai ser bom. Então, 1.5 é o quê? Como criar componentes de componentes. Nóis. Então, como criar componentes de componentes? Às vezes tu pode precisar, né? É um botão e um ícone e eu quero reaproveitar o meu botão para ser outros botões. Mas ele não é outro botão, tipo, só reaproveitado. Toda vez que eu vou fazer, eu tenho que reaproveitar. Não, eu quero criar o botão e o botão verde do botão. Pode acontecer. E ele é igual, tu quer que ele respeite todas as regras que o teu botão respeita, só que diferente. Então, vamos pensar como que a gente quer estruturar os componentes. De novo, tem que estar lá nele já tudo que pode ter um dia, mesmo que tu faça o seguinte. Ele tem tudo que pode ter um dia. Então, pode ter ícone na esquerda, ícone na direita, ícone no meio, pode ter uma sombra, pode ter um quadrado atrás, pode ter diversas coisas, tá? Tu quer que o teu componente, isso pensando no botão, mas pensando em componentes maiores como uma modal, por exemplo, se uma modal pode ter um cabeçalho, coloca no teu componente. O componente carrega as informações de tudo que ele pode ter. Tu não consegue botar de volta dentro do componente, mas consegue remover para não exibir. Então, deixa dentro dele tudo que tu precisa. Vamos fazer isso na prática, tá? Vamos lá para o nosso componente. Beleza, então. Se ele pode ter um emoji dentro dele, significa... E agora vai começar a loucura, porque eu vou usar o nosso componente. Significa que eu tenho que pegar esse componente aqui e eu tenho que botar dentro desse botão aqui. Tuf. Veio. Então, eu quero... E essa distancinha, e aqui eu quero botar quarta às 19. Quarta às 19 tem perseguinho, pessoal. Quarta às 19. Mas eu vou fazer outra coisa também. Vamos criar uma cor que combina mais bonito com esse perseguinho. Vamos criar aqui pegar uma coisinha do perseguinho aqui, ó. Puf. Quarta às 19. É isso, achei que ficou tão fofo. Pum. Cadastra a cor. Esse aqui vai ser o Pedrão Pitch. E pum, perseguinho. É nóis, a gente tá com o Pedrão Pitch. Já deu merda naquele nosso componente já, né? Olha só, o tamanho do botão é aqui, eu arrastei as coisas, elas já saíram de tamanho. Tem um atalho, vocês podem ver o atalho de vocês aí nos atalhos. Você tem um atalho para tu mudar o tamanho do componente
sem mudar o tamanho das coisas lá dentro, sem fazer isso. Que eu não sei qual é o atalho. No meu teclado é o botão do lado do Command. Não, é o Command, é o Ctrl ou o Alt. Ctrl ou Alt redimensiona o tamanho do componente, ignorando as limitações de tamanho dele. É chato mesmo, velho. Não é barbada, não. Os devs estão aí na live achando, pô, design é barbada. Não é barbada, não. Não é barbada, não. Cheguei a empurrar quadradinho da baita mão. Estamos de novo aqui, então. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei o componente do emoji dentro do meu componente de botão, para quando eu usar o meu botão, ele vem com um emoji, mas se eu quiser tirar o emoji, eu tiro. E não dá nada. Tá aqui, tá o meu componente. Ainda, quando a gente fizer alterações lá no Pi, ainda vai propagar nos filhos. Vai propagar para sempre. Tá? Se eu mexer nesse emoji aqui, vai propagar nos filhos. Aqui eu fiz fake news, né? Tá só por cima. Vai propagar nos filhos. Mas se tu esconder lá dentro do filho, não tem problema. E outra coisa que tu também pode fazer, digamos que o teu botão padrão não tem ícone, mas ele pode ter, tá? Isso é importante. Tudo que tem no componente é o que pode ter no componente, não o que necessariamente é o padrão. O padrão às vezes não tem. Se ele tiver a possibilidade de ter, bota e deixa no botão padrão escondido. Deixa no botão padrão escondido, que aí, quando alguém criar um componente novo, a pessoa vai trazer teu componente de quartas 19, dentro do componente botão, se ela precisa de um emoji, ela vai lá e ativa o emoji dentro. Então é isso aí. Então a moral é só colocar dentro do componente tudo que tu quer que o componente carregue. Sim, tu estrutura um componente. O componente traz tudo que aquele componente pode ter. Tá? Vamos para o ponto 1.5, que é como criar componentes de componentes. Então, beleza, eu tenho que ter tudo que ele pode ter. Essas possibilidades não são fáceis de decidir de início, tá? Mas o jeito que eu estruturo mais ou menos é assim. Ó. Eu crio um componente Pi, e esse componente Pi, já que não dá para mudar no Figma a posição das paradas e a quantidade de elementos das paradas, eu crio no Figma um componente Pi, que esse componente Pi tem todas as possibilidades de tudo, estruturalmente. Então, por exemplo, ele tem todos os estilos que eu quiser de ícone, um ícone na esquerda, um ícone na direita. Ele vai ter o fundo, se eu quiser que tenha fundo, ele vai ter alguma outra coisa que eu queira que tenha, tá? Tudo que eu quero eu boto nesse componente Pi. Então vamos fazer isso agora. Vamos fazer um botão que tem ícone dos dois lados. E aí a gente vai deixar esse botão com ícone dos dois lados, com coisas escondidas, porque o padrão não é sempre ícone dos dois lados, tá? Aqui, pá. Eu quero centralizar esse aqui. E aí esses carinhas aqui, pode ficar assim mesmo, não tô nem aí. É nóis. Então a gente vai ter um botãozinho, vamos apagar o resto, agora que a gente já usou o resto de exemplo. Vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. O que eu quero? Eu quero uma versão desse botão aqui, que é a versão secundária desse botão. A versão secundária desse botão é o mesmo botão. A gente tinha dito que os ícones não são padrão, né? Então vamos deixar escondido já. Eu quero uma versão secundária desse botão. A versão secundária desse botão, o que é? Troca o quartas 19 para azul. Não, troca o fundo para azul. Que aí vai ficar, tipo, azul. A secundária aparece mais que a primeira. É nóis, não faz diferença pra gente. Então a gente tem agora um botão, que é o botão azul, que vai ser o segundo botão. E o que a gente quer, quem tiver lá na nossa biblioteca, não tenha só o botão laranja e tenha que pegar o botão laranja e vir aqui e dizer, opa, esse botão não é laranja, esse botão é azul. Não, a gente quer que o botão azul seja uma entidade usada normalmente, que respeita as mesmas regras do nosso Pi maior, que é o botão, só que ele tem diferenças. O que a gente faz? A gente cria um componente do componente. A gente tem o botão, esse botão é esse, mas esse aqui é outro. Se eu trocar o nome desse, não vai acontecer nada com o Pi. E agora a gente tem duas coisas acontecendo. A primeira, vamos criar instâncias desses caras, né? Esse cara aqui é uma instância desse cara aqui. Ele é uma encarnação no Figma desse cara aqui dentro do teu elemento, dentro do teu arquivo. Ele é uma encarnação desse cara. Coisas que acontecerem com esse cara aqui vão se propagar para frente em componentes dentro de componentes. Essa árvore de componentes vai propagando para sempre. Se fizer um componente no componente no componente, o Pi vai sempre passando para os filhos as regras do que acontecer. Vamos mostrar na prática. Ó. Se eu trocar a posição
desse componente no pai tem que trocar aqui e aqui também, porque aqui é um filho do pai, é o avô dele. Esse componente é avô dele. Cara, a família inteira muda, tá ligado? Beleza. Por enquanto a gente ainda tá nos bagulhinhos, tipo, tá, isso eu já sei. Os designers já fecharam o vídeo, tá ligado? Mas não tem problema, a gente tem que dar a raiz mesmo pra entender como faz um componente foda. Porque isso aqui é o que vai fazer a diferença depois. A gente vai usar isso aqui tudo ao mesmo tempo. Então, belezinha, a gente fez um componente que é um componente diferente, vamos chamar ele de Button Blue. Button Blue. E aí a gente vai trocar o nome desse aqui, vai ficar confundindo o Button 1, e ele vai ser Button Primary. Tá. O que dá para fazer de legal? Olha o que a gente pode ter, tá? A gente pode querer da nossa biblioteca que a pessoa não precise vir aqui e ative dentro do Button Blue emoji na esquerda, emoji na direita. Que a pessoa consiga direto puxar botão com ícone na direita. O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma instância de novo, altera essa instância e cria um componente do componente. Então esse aqui vai ser button primary. Eu não faria isso, tá? Eu não me importo de deixar o bagulho ali. Mas é uma possibilidade de coisa que tu pode fazer. Primary, icon left, foda-se o nome. Opa, mal, né? Vai demorar um pouco para acostumar com os palavrões, pessoal. E aí, tu tem aqui os componentes. Primary, tem o botão azul. E, de novo, se eu mudo isso aqui, tem que mudar na coisa toda. E tá mudando. Então tá tudo safe. É assim que tu cria componente de um componente. Tu estrutura os seus componentes para o componente pai carregar todas as informações que os componentes filhos podem precisar no futuro. Então, tu estrutura ele para ele segurar todas as bases e de todas as possibilidades. Tu deixa ativo nele só o que de fato tu precisa que seja como padrão, e o que não for padrão, tu pode escolher entre alguém vai ter que se lembrar de ativar, o que eu não acho que é um grande problema, porque deixa a tua biblioteca um pouco mais limpa, ou tu vai escolher de que tu criou todas as variações possíveis. Tem uma vantagem de criar variações possíveis. O que tu pode fazer no Figma, tá? Uma coisa muito legal do Figma é que tu pode substituir a instância de uso de um elemento por outro. Por exemplo, eu botei esse elemento aqui, que ele é um button primary icon left. Tá. E ele mudou, não é mais, agora ele é só um button blue. Button blue, ele é só um button blue, o button normal, ele voltou a ser o que ele precisava ser. A gente troca a instância, tá? A gente consegue substituir aqui, e aqui dá para fazer paradas muito legais quando a gente começa a nomear melhor os nossos componentes. A gente vai falar de nome nesse momento, mas eu não tenho estruturado lá, porque é simples para nomear melhor os componentes. Vocês viram que lá dentro ficou tudo uma bagunça, né? Quando eu fui trocar o que essa instância era, tinha aqui dentro um monte de coisa. Tinha todos os botões, não tinha... Tinha emoji icon aqui pra trocar, entendeu? O bagulho nada a ver. E tava aqui, porque a gente não organizou direitinho as nossas coisas. A gente não nomeou certinho. Tio vai ensinar como é que é, ó. Tu usa esse caractere. TUF. Cara, quem salva a organização de componente é a barrinha, mano. A barrinha aqui, ó. Pro outro lado. Pro outro lado. Pá, não, assim, ó. Pô. A barrinha. Bota uma barrinha no nome e a barrinha serve como... Pô, me empolguei na barrinha, né? A barrinha serve como um jeito de tu estruturar pastas na hora de selecionar o que está olhando lá dentro. Então, o primary, eu vou deixar ele como button/primary. Esse outro aqui, que é um componente do componente, ele vai ser button/primary/icon left. E esse aqui vai ser button/blue, que foi o que eu botei, né? Mas o nome é horrível. Porque ele não diz o que o botão é, como tu usa. Mas aí é um outro papo, né? De como nomear componentes. Que dá pra ter uma live inteira só disso aqui. Olha o que vai acontecer. Quando eu tentar substituir esse botão aqui, vão aparecer só os que estão na mesma pasta. Só os que estão na mesma barra, entendeu? Button/pirini, button/blue ou button/primary. Eu posso ir lá e catar o outro componente, os outros aqui dentro, ó. Olha que legal, ele criou uma pasta button, e aí tem uma outra pasta que é primary, e dentro dessa outra pasta tem icon left. Então, é assim que a gente nomeia componentes bem. A gente estrutura eles para eles aparecerem onde a gente quer que eles apareçam, e aí vai dar para fazer tudo direitinho, lisinho, bonitão.
Então é nóis, vamos para a próxima etapa então. Já falamos de como estruturar um componente. Estrutura um componente botando tudo que tu precisa lá dentro. A gente já falou como criar componente de componente. Tu cria um componente original, duplica e cria o componente desse segundo cara. E aí as alterações que tu fizer nesse segundo cara vão propagar só dali pra frente, não pra frente de tudo. O que a gente vai falar agora? De constraints. Quando tu muda o tamanho do pai, como que os filhos desse pai se comportam? Quando tu mudar o tamanho do pai, como que os filhos se comportam? Para que serve isso então, né? Serve para quê? Digamos que eu tenho um componente aqui que eu mudei o tamanho dele. Eu quero ter esse botão aqui que é quartas 19 e esse botão aqui que é o site, coletivohall.com.br. Eu misturei os bagulhos, né? Esse aqui quando muda o tamanho do pai, muda o tamanho do filho, então ele é outra coisa. Agora vamos fazer um exemplo melhor. Quando muda o tamanho do pai, muda o tamanho do filho. Então vamos criar uma tela. Agora sim. Criar uma tela. E aí vamos fazer... Que com botão não é bom, né? Normalmente o botão é outro caso. Vamos fazer outra coisa aqui. Vamos fazer o nosso ícone mudar de tamanho. Deixa eu vir aqui, pá. Consigo dar-lhe um outline stroke no emoji? Não consegue. Não consegue. Deixar um exemplo bom de mudar o tamanho do pai para ter que mudar o tamanho das coisas lá dentro. Vamos fazer mais simples então. Esquece aqueles componentes ali. Vamos criar um outro componente. Imagina que isso aqui é uma tela e dentro tem um elemento dentro da tela. Tem uma modal, tá? Essa modal é dessa largura aqui. E o que acontece? A gente quer que quando eu criar uma outra tela usando o mesmo componente... Então, quando eu criar uma outra tela usando o mesmo componente e eu redimensione a tela, a gente quer que o filho mude de tamanho. Constraints cuida isso. Quando mudar o tamanho do pai, para onde vai o tamanho do filho? O que acontece com o filho? Então, se eu quisesse usar o exemplo, tá? Por isso que no botão não reflete muito. Se eu quisesse usar o exemplo, tipo, vocês estão vendo que eu estou mudando o tamanho e o filho lá no meio tá ficando meio zoado, ó, o filho tá centralizando errado, é para tu manipular isso aí. Só que no caso de um botão eu não acho que é um bom exemplo, eu acho que aqui a gente tem um exemplo melhor. Que é, eu tenho essa tela, e eu quero que essa tela aqui troque de tamanho, esse botão, esse bloco, troque de tamanho quando eu aumentar o tamanho da tela. A gente vai começar a mexer nos constraints. Então vamos para a teoria primeiro, tá? Vamos olhar para os constraints e vamos entender o que eles estão fazendo. Os constraints existem principais, tá? 3 jeitos de tu te comunicar com o Figma para dizer para ele o que é para ele fazer quando chegar um componente novo que ele não sabe o que fazer. Primeira coisa que tu pode dizer para o Figma é o seguinte: ô mano, se eu aumentar o tamanho desse cara na horizontal, tu deixa centralizado. Esse é o primeiro eixo de decisão que tu pode comunicar com o Figma. Tu comunica para o Figma como que ele vai se comportar na horizontal, que fica aqui. Então, o que tu vai fazer quando estiver na horizontal? Eu vou ir no detalhe de cada uma dessas opções, tá? E tem o outro, que ele vai fazer quando tu redimensionar na vertical. Lembrando, constraints só tá cuidando de quando tu muda o tamanho do pai, como os filhos se comportam. Então, o constraints é de cima para baixo. Tu muda o tamanho do de cima, o que acontece no de baixo? Vou dizer de novo essa porra, essa bosta. Muda o tamanho do de cima, o que acontece com os que estão dentro? Bastante ênfase, esse é o máximo de ênfase que eu consigo dar. De que serve constraints? Serve para quando tu muda o tamanho do pai, o que acontece com os filhos. Então, como é que tu pode dizer? Quando tu muda o tamanho do pai na horizontal, eu quero que deixe esse bonequinho na esquerda. Então, vamos lá. Mudei o tamanho do pai na horizontal, ficou preso na esquerda. Caraca, maluco. Constraints é foda demais. Então, cara, para isso serve o constraints na horizontal. Se eu botar no right, uma dica, tá? Eu nunca sei o que é right e left, me ensinaram. Abraço pro Paulinho. Se fizer com a mão, assim, ó, e tiver um L, esse é o left. Então o left é esse aqui. É o que a minha mão faz a esquerda pra mim, eu olhei assim, é left. Então left é a esquerda, assim, tu sabe que é a esquerda. E right é direita. Se tu botar pra direita, o que tem que acontecer se eu arrastar isso aqui? Ô, mano, eu vou olhar pro chat, mas não precisa, vocês já sabem o que vai acontecer. Vai ficar preso na direita. Uau! Meu Deus do céu, componentes! Eu vou casar com um componente. Mentira. Já tô comprometido. Beleza, a gente já determinou que se eu quiser que o componente fique na esquerda, eu boto left.
Se eu quiser que fique na direita, eu boto right. Mas eu não quero que fique na esquerda, eu quero que ele escalone, que ele aumente de tamanho. No Figma existem principalmente duas maneiras de fazer as coisas aumentarem de tamanho. Deixa eu tirar uma fotinho minha. Aqui, ó. E a gente faz assim, ó. Beleza, estamos com a fotinho. Vamos usar a fotinho, que a fotinho vai ajudar mais. Porra, podia tirar uma fotinho bem melhor, né? Tudo bem. O que a gente quer agora? A gente quer que a fotinho, quando eu aumentar esse frame de tamanho, a gente quer... Vou ter que trabalhar me vendo, velho. Vai ser brabo. A gente quer que a fotinho aumente de tamanho com o Figma. Que aumente o tamanho do pai, aumente o tamanho da foto. Então eu vou botar um scale aqui. Vou botar um scale, é o escalona, né? Então eu vou aumentar o tamanho do Figma. E ele vai aumentar a minha foto, ó. Aumentou a foto. Se a gente quisesse que ela aumentasse proporcional, né? Aumento para cima e para baixo, é a mesma coisa. Aquelas regras que eu expliquei do para cima e para baixo se aplicam no vertical também. Então, se eu redimensionar na vertical, eu quero que a carinha... Pô, esse é um sorriso bem fake, né? Que a carinha aumente de tamanho, ela tá aumentando de tamanho. Então, ele aumenta de tamanho. Porém, tem outra coisa que aumenta de tamanho, e é aí que o bicho vai ficar louco. Uma coisa importante de ver, ó, eu estou colocando os constraints nos filhos e mudando o tamanho do pai. É assim que funciona constraints. Eu já disse isso algumas vezes, né? Tu muda o tamanho do pai para determinar os tamanhos dos filhos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai botar... Tem essa outra opção, a outra opção. A gente vai botar a outra opção, que é left e right, e top e bottom. O top e bottom, né, seria o mesmo paralelo de redimensionar para cima e para baixo, né? Se eu boto top, ela fica presa em cima. Se eu boto bottom, ela fica presa embaixo. Eu não vou explicar o center, tá? Mas eu vou explicar o center mais tarde. O center, ele fica no meio. Se botar o bagulho, ele fica no meio. Tá? Opa. Fica no meio. Tem umas... Eu botei no meio errado. É nesse meio. Que eu botei no meio da horizontal. Tu pode selecionar por aqui, tá? Eu acho tão ruim. Eu não uso. Então, beleza. A gente vai deixar o padrãozinho redimensionando, ficando embaixo. Se eu redimensiono pra cá, eu quero o padrãozinho lá naquele cantinho. Porém, qual é a diferença de usar scale, pergunta clássica, usar scale e usar top e bottom? Left or right, top e bottom ou scale. A diferença é uma. Quando tu seleciona esquerda, no redimensionamento horizontal, ele vai ficar preso na esquerda, né? Então ele vai segurar, tentar demonstrar aqui na câmera, pá, eu vou me humilhar mesmo. Então tu diz pra esquerda, ele vai dizer assim, ó, tá bem, tô firme. Redimensionou, e ele fica firmão. Tipo a minha mão aqui, ó. Mãozinha não saiu do lugar, aqui, ó, técnica, tá? Tu botou na direita, ele faz a mesma coisa com a direita. Ele dá aqui, ó, mudei o pai, a mão não sai, ó, tá? O que acontece quando tu mete direita ou esquerda ao mesmo tempo, tá? Ele vai esticar o componente. Ele vai pegar o componente e vai esticar. Mas vai esticar o quanto? O scale não vai esticar também? Eu não pego um scale, eu dou aqui assim, ó, pá! E o scale também não estica, me sujei? Estica, mas ele estica diferente. A grande diferença é o seguinte, o left e o right calculam a distância que tu deixou de left e calculam a distância que tu deixou de right e ele mantém isso no pixel. No pixel. O que significa? Vamos deixar esse pedrão aqui bem pertinho, só com uma borda. Ó. Vamos deixar uma bordinha no fundo, e aí a bordinha do nosso Dropbox azul, e aí a bordinha do pedrão, e aí... que bosta, deixa eu recortar essa imagem aqui, senão vai ficar me distraindo demais. Agora vai ficar bom. É só a carinha. Pô, tô trigordo, né, velho? Quarentena pegou todo mundo. Então é nóis. O que eu quero? Eu vou fazer um... não é isso que eu quero. O que a gente quer agora... Eu quero criar uma interface bonita minha, que vai ser o Insta Pedrão. Deve ser estranho se chamar de Pedrão, né? Porque todo mundo me chama de Pedrão. Eu virei Pedrão pra mim mesmo. Então é nóis, ó. É o meu Polaroid. O que eu quero? Eu quero que quando eu aumente de tamanho, ele mantenha a mesma distância que eu estou usando em cima e embaixo. Eu não quero que ele mude o meu tamanho. Eu quero manter a minha margenzinha bonitinha aqui. Como é que eu faço? Eu mantenho left and right. Left and right significa que quando eu redimensionar, percebam o quanto aqui está mantendo a mesma distância. Ó. Tá?
ele não vai manter nunca outra distância. Ele vai calcular os pixels e vai deixar na distância do pixel. E essa é a diferença do scale. O scale não deixa na distância do pixel. O scale calcula proporcionalmente o tamanho do filho para o pai. E quando eu redimensionar, olhem como vai desalinhar essa porra aqui. Desalinhou. Ele aumentou o tamanho da esquerda, por causa que estava como scale. Aumentou o tamanho da esquerda, então ele mudou o meu alinhamento. Normalmente, no design de interface, a gente meio que decide as coisas, meio que mantém elas presas à esquerda, entendeu? Tipo, um bom exemplo é, eu vou criar aqui, dentro do meu Instagram, esse aqui vai ser o componente de foto, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa foto, create component. Esse aqui vai ser foto. E esse aqui vai ser o frame da foto. Foto, frame. E ele vai ser um componente também. Eu vou criar o componente com o frame da foto. E a gente quer que dentro, sempre que o photo frame mudar de tamanho, que a fotinho mantenha essa borda bonitinha que a gente botou. A gente quer que então, em outras palavras, que a foto fique presa na esquerda, presa em cima, left and right and bottom. Se tu apertar Alt, eu acho, ou Ctrl, ele deixa de selecionar. Deixa eu ver se está funcionando certinho. A bordinha branca nunca pode mudar de tamanho. Nunca pode mudar de tamanho. Perfeito. Porém, aqui a gente vai ter que cuidar de algumas responsividades também. Primeira, é um componente, então os filhos podem mudar de tamanho. Isso é um detalhe bem importante, tá? Não funciona com grupos os constraints. Constraints só funcionam com frames. Então tem que deixar isso no frame, tá? Então tu pode botar um left and right. Olha o que vai acontecer agora. Eu defini um constraint num cara, usei esse cara em outro componente, e eu vou redimensionar o pai desse outro componente. Ele propaga as regras lá de dentro. Tecnicamente, a foto está mudando de tamanho, mas como eu mandei essa foto aqui ficar left and top, ele não vai mudar lá dentro. E aí, olha que massa. Pau. Pau. Tush. Ele ficou massa, meu. Ele esticou direitinho. Eu botei left and right, top and bottom. E ele esticou left and right, top and bottom. O que isso faz também? Possivelmente, a nossa... Não, a foto ainda estica, porque mudar o esticamento da foto tem mais a ver com isso aqui e com esse aquilo que é ali. Mas não tem problema. Ele estica coisa que o nosso scale ia fazer cagado. Ele ia estragar o nosso troço. A gente não quer isso. A gente quer que fique direitinho. Left and right, top and bottom. Ele manteve a nossa margem bonitona. Então, isso são constraints. Quando eu mudo o tamanho do pai, como que os filhos se comportam? Guia definitivo para saber como fazer os constraints ficar direitinho. Tu quer que o troço... Ah, uma coisa... me perdi nas câmeras. Uma coisa legal de tu pensar o scale, tá? É que o scale, ele calcula proporcionalmente. Então, por exemplo, vamos criar aqui um quadrado de 10 pixels por 3 pixels. Esse exemplo é importante, tá? E a gente vai duplicar ele. O primeiro, eu vou colocar left and right no redimensionamento. Left and right. O segundo, eu vou botar scale. Tá? E o nosso quadrado tem 10 pixels, 8 pixels de largura. E o nosso fundo tem 10 pixels, tá? Se eu redimensionar esse cara aqui e ele tá left and right, o que tem que acontecer é o seguinte. Quando eu deixar ele com 20... 8 vezes 3... Com 24 de largura, tá? Precisa ficar um pixel desse lado e um pixel desse outro lado. Porque a gente disse que é left and right. Ele vai ver a distância do pixel e vai deixar. Então, quando eu deixar com 24, tem que ficar certinho um pixel de cada lado. Então, vamos lá, 24. Mas, o que acontece se eu fizer com scale? Tecnicamente, ele não vai ficar 24 quando eu der scale nesse cara aqui. O que vai acontecer é que ele vai proporcionalmente calcular quanto por cento que é esse pedaço e quanto por cento que é esse pedaço. E aí sim ele vai dispor os seus elementos dentro dessa porcentagem. Então 20% de 24 é esse tamanho aqui, entendeu? Vamos ver aonde que ele encaixa no pixel. Ó. Ele encaixa no pixel meio que por aqui. Mas tem um exemplo melhor que dá pra fazer, que é se a gente fizer uns quadradinhos de 1 e 3, né? Fica mais fácil.
1 e 3, agora eu sei fazer as contas de cabeça. Não preciso usar a calculadora. Tá com scale. Tá com scale, todo mundo scale. Tudo tá escalonando. Se eu deixar esse carinha com 30 pixels, aquele cara ali do meio tem que ter 10. Sem outra opção, porque é proporcional, né? Você lembra que o inicial tinha 1 pixel de um lado, 1 pixel do outro, 1 pixel no meio. Tem que seguir ocupando a mesma área. Ficou com 10, motherfucker. Com 10. Com 10, é assim que o scale funciona. Ele calcula a proporção e aí ele estica os filhos, ou ele calcula left and right e ele segura no left and right aqui, que nem eu tô tentando fazer nessa câmera. É nóis. Fechou. Como fazer constraints de componentes é isso. Vamos desde o zero então lá. Tu foi lá, criou teu componente, deixou dentro dele tudo que ele precisa ter, botei aqui certinho, vai ter isso, como criar componente, tu já criou os componente, beleza, mas agora os componentes estão mudando de tamanho, né? Quando muda o tamanho do pai, os filhos não estão se comportando bem, é assim que a gente cuida disso aí, tá? Para cuidar de quando tu muda o tamanho do pai, como que os filhos se comportam, tu cuida disso através de constraints. Porém, o contrário também acontece. Quando tu muda o tamanho do filho, como que o pai se comporta. Então, vamos fazer uma interface? Vamos fazer uma interface. Vamos pegar o nosso button blue. E o nosso button blue vai ficar embaixo desse nosso frame aqui. Tá? E a gente vai fazer aqui uma telinha de celular. Uma telinha de celular. No meio da telinha de celular vai ter centralizadinho a nossa foto. Eu já cansei muito de ver minha foto, vocês devem ter cansado também. E olha que legal, o que vai acontecer? A gente já vai usar os constraints aqui dentro, porque o nosso frame é um frame. Eu quero que a foto fique com... Vamos botar uma sombra na foto? Vou botar uma sombra, bem chinela. Vamos botar uma sombrinha aqui, ó. Vral e vral. Sombrinha. Fechou. Sabe outra coisa que eu tô sentindo falta nessa foto? Uma bordinha. Uma bordinha. Dá pra botar nesse dentro aqui. Esse é o pai, eu quero botar a bordinha no pai. Porque eu quero que ela apareça pra sempre. Sim. Vou botar uma bordinha de 16, ó. Menos, muito. Uma bordinha. Aí ficou uma fotinha projetada. Ficou muito bem isso aqui, não tem problema. Fotinha projetada, 4. Aqui vamos botar um 2. Ficou bom, é nóis. O que eu quero? Eu quero que quando eu mude de tamanho, essa foto fique left and right. Presinha, tá? Presinha dos dois lados. Left and right. Top and bottom. Porque a foto estica. Então, vamos ver se tá certo. Tá certo? Mas esse filho não mudou de tamanho, porque a gente não botou ele. Mas esse eu não quero que estique. Eu quero que centralize. Tá? Então é nesse. Eu quero que fique preso em cima. De novo. Centralizou. Filé. Só que tem um probleminha. Um leve probleminha. Às vezes, esse cara aqui vai mudar de tamanho. Às vezes, o convite vai ser: se inscreva no site. E eu queria que ele mantivesse aquela borda que tinha do lado, entendeu? Ele precisa manter aquela borda do lado. Em outras palavras, eu queria que o pai se redimensionasse, né? Eu queria que o pai fizesse isso. Só que ele não fez isso pra mim. É para isso serve a AutoLayout. A AutoLayout é a funcionalidade do Figma que permite que quando tu muda o tamanho do filho, como que o pai se comporta. É isso. Quando tu muda o tamanho do filho, como que o pai se comporta. Tem alguns detalhes na teoria pra gente falar primeiro, tá? O jeito que eles decidiram resolver esse problema, quando eu mudo o tamanho do filho, como o pai se comporta, que é o caso de um botão, ele é de uma natureza um pouquinho diferente. Primeira coisa que ele faz, tá? Ele transforma o fundo do teu elemento como o pai. Então, o elemento com AutoLayout é o botão em si. Tá? Então, tu bota... A primeira coisa que ele faz é isso. Vocês vão ver que é meio que a mesma coisa, mas não dá para ser um grupo. Não existe grupo com AutoLayout. Tem que ser um frame com AutoLayout. Para trocar, inclusive, é só dar aqui em cima, entendeu? Se tiver um grupo, tu troca aqui, frame, vira grupo. Barbado. Trocou, ele já era. Mas a moral é que o teu frame tem que ser um frame. Só um frame pode ter um AutoLayout. E um AutoLayout só respeita espaçamentos internos de uma unidade. Então, por exemplo, se tem um ícone que fica a 8 pixels de distância de um título e tu cria o AutoLayout entre eles, para, por exemplo, trocar o tamanho do ícone, empurra o próximo, aumenta o tamanho do pai. Só dá para botar um espaçamento. Se tiver uma coisa de 16 pixels do lado, vão ter que ser outro AutoLayout.
Vamos fuçar no Outlayout, velho. Vamos fuçar no Outlayout. Começando a fuçar no Outlayout, que é mais fácil, tá? Então vamos botar um quadrado e vamos ver o que ele vai fazer. Vamos botar um quadrado e botar aqui, ó. Abraço pra galera da live. Abraço pra galera da live. Queria dizer que quem tiver uma dúvida, eu não necessariamente vou responder as dúvidas agora. Tipo, o Rodrigo fez uma pergunta ótima. Como escolher uma paleta de cores? Mano, a gente pode trocar uma ideia depois, mas não vou entrar nesse assunto agora. Eu não sei também, não sei responder bem. É uma resposta difícil de tomar. Então a gente poderia só selecionar esse meu botão, tá? Esse meu botão vai ser um grupo. E já vou dar um Alt Layout nele. Nesse caso, o Figmetry Brother nosso, o que ele faz lá? Ele vai lá e detecta que essa camada está totalmente dentro dessa camada. E para isso, eu vou calcular os espaçamentos que tu deixou em cima e embaixo. E vou deixar esses espaçamentos como características do Alt Layout. E vou transformar o teu grupo num frame. Ele vai fazendo um monte de coisa pra gente, por isso que não é tão barbadinho de sacar o que ele faz, tá? Só que se tu meter isso aqui num grupo já, o Alt Layout morreu, ó. E por que eu perdi o meu fundo? Porque ele vai lá também e transforma o teu elemento de background. Vocês se lembram que a gente tinha um rectangle ali, ó. Olha aqui, ó. Trocou. Ele troca o teu elemento de background por o elemento de background ser a característica do frame. É meio louco mesmo, é uma bosta. Mas é o que acontece. Sumiu meu background veio pra cá, ó. E o frame agora que tem um fundo desse background. Isso é meio limitador às vezes, porque significa que o teu fundo tem que ser do tamanho certinho. Mas é o que a gente tem hoje, então vamos seguir trocando ideia de como fazer o Alt Layout. Direto saindo da caixa, se tu só meter um Alt Layout, ele já vai calcular os espaçamentos na esquerda e na direita, coisa que eu mesmo não tinha calculado. Eu deixei aqui meio aleatoriamente ali. Vamos deixar meio torto, porque aí olha o que ele vai fazer quando eu deixo meio torto. Command A. Não é Command A, não. É Shift A para criar o Alt Layout. Anotem os atalhos. Shift A cria o Alt Layout. Vocês viram que ele já deixou com o espaçamento na esquerda e na direita unificado, né? É 11, mas eu quero 16. Olha aqui, ó. A primeira propriedade do Alt Layout é o quê? Espaçamento dos ladinhos, que nem o nosso botão lá. A gente queria um espaçamento dos ladinhos. Então, beleza. A gente já achou, diferente do constraints, que tu define dentro do filho para ajustar o pai, Alt Layout é sempre o pai que manda. Então, olha só, a gente botou que a gente quer um espaçamento da direita e da esquerda de 16, a gente quer um espaçamento em cima e embaixo de 8, e a gente quer que um espaçamento entre elementos de 24. Tá. Só tem um elemento, mas olha o que o Alt Layout faz, que é muito doido, meu Deus. Vocês estão prontos? Tush! Caraca, maluco, ele já botou outro elemento aqui, velho. Vamos botar uma setinha pra lá bem feia. E aí eu vou duplicar, vou botar mais um elemento aqui. Ele vai metendo elemento no meu filho, dos irmãos dos meus filhos. É isso que o Alt Layout faz na raiz. Ele pega a lista de elementos que estão dentro do Alt Layout. Então ele pega todos os elementos dentro do teu componente de Alt Layout. Todinhos. E transforma eles numa lista. E ele cuida dessa lista. É isso. Então tu tem que interpretar sempre que um Alt Layout é uma lista. Mesmo que seja uma lista de um elemento só, não é uma lista de mais nada. Então ele sempre vai cuidar e manipular eles como uma lista. O que significa, por exemplo, que tu pode trocar a ordem da lista. Digamos que eu quero que esse elemento aqui, ele não era um botão. Ele é só um troço com um background, ele é uma lista. Ele vira uma lista. E isso permite, por exemplo, que tu possa trocar opção 01, opção 02, opção 00 e outra. Olha como o pai está mudando de tamanho de acordo com a largura dos meus elementos. Louco, né? A gente quer que a opção 00 seja a primeira opção. Mano, ele facilita muito, que é só tu vir e meter aqui, ó. Setinha pra cima, ó. Setinha pra cima. Tuc, tuc. O bagulho é louco, né? Mudei onde ele tava. Imagina fazer isso aqui, tá? Sem ter o Alt Layout. Tem que fazer umas gambiarrinhas. Tem umas features do Figma que ajudam, mas não era barbada. Agora é um elemento de uma lista, ele sabe que ele está numa lista, trocar a ordem da lista é de boa. É um elemento de uma lista, eu quero remover ele de uma lista, remover ele de uma lista é de boa. É isso que um Alt Layout é uma lista.
Considerem sempre o AutoLayout como uma lista que o cérebro de vocês vai dar menos nó. Porque, por exemplo, como uma lista, elemento 01 da lista. Imagine que eu quisesse alinhar a lista à esquerda, tá? Tu tem que ir lá, mano, e não adianta trocar aqui. Não adianta trocar aqui. Esse cara aqui vai trocar o alinhamento do teu texto. Mas o alinhamento do teu texto dentro da lista, quem cuida é o AutoLayout. Vou mostrar isso na prática. Opção 02. Oi. Se eu trocar o alinhamento do texto, ele vai trocar do texto, mas ele não troca da camada onde é que ela está na lista. Quem troca isso é o filho dentro do AutoLayout. Então eu vou dar ele aqui. E agora, sempre que o AutoLayout aumentar de tamanho para a direita, ele não vai sair dali, ele vai ficar na esquerda. Então essa é a primeira coisa de entender. Um AutoLayout é uma lista, e essa lista, o posicionamento é dentro dessa lista, quem manda são os filhos. É manipulando os filhos que tu posiciona eles dentro dessa lista. Mas é o pai que diz para onde que eles vão ir e que distância que eles vão ir. Mas os filhos podem se comportar lá dentro como eles precisarem e o pai responde. Tá foda ficar falando pai e filho um monte de vezes. Mesma coisa aqui, ó. Eu quero que esse cara aqui fique alinhado ao centro. Vamos deixar esse ao centro. E esse à direita. Belezinha, a gente deixou à direita. Olha o que vai acontecer. Se eu redimensionar, vamos olhar bem firme para esse cara aqui. Dado que esse elemento aqui está alinhado à esquerda, esse elemento aqui está alinhado à direita, e esse elemento aqui está centralizado, tá? O que a gente quer que aconteça quando o pai mudar de tamanho? E o pai só muda de tamanho quando os filhos mudarem, tá? O que tem que acontecer agora é, eu vou redimensionar esse boneco aqui, e tá, se o pai vai responder as mudanças do filho. Isso que o AutoLayout faz. O pai vai responder as mudanças do filho. Então, se eu mudar o tamanho de um elemento dentro, o pai vai ter que mudar de tamanho. Só que os filhos têm aquele alinhamento que manipula os posicionamentos dele dentro da lista. Então, o que tem que acontecer é, se tem um elemento à esquerda, ficar preso à esquerda relativamente ao tamanho do pai. Se tem um elemento à direita, que ele fique preso à direita relativamente ao tamanho do pai, que tem que mudar de tamanho de acordo com os filhos. É exatamente isso que acontece. Blá, 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 blá. Olha só, eu mudei o tamanho de um filho, que mudou o tamanho do pai, que manteve os alinhamentos dos irmãos exatamente onde tinha que ser. E essa é a graça, isso se mantém muito louco, inclusive se tu trocar a ordem dessa lista, ó. Porque aí ele considera outros lugares do alinhamento, né? Antes era esquerda, direita, meio, agora é em cima e embaixo, ó. Agora a gente tem meio, baixo, esse aqui, ó, por exemplo, eu posso botar pra cima, ó. Ele vai pra cima, vai pro meio, vai pra baixo. É a mesma coisa, são paralelos. Se tu trocar a ordem da lista, ele troca como que ela vai se comportar em outra direção. Esse é o básico do AutoLayout. O básico do AutoLayout é que o AutoLayout é uma lista, tá? Tem alguns detalhes legais. Por exemplo, e se eu quisesse ter dentro do meu AutoLayout um botão? Tá? Vamos pegar aquele botão. Se inscreva no site. E a minha lista agora ela vai ser um pouquinho mais complexa. O que eu colei ali, velho? Se inscreva no site. Copiei. Colei. Agora nessa lista tem um botão. E eu vou deixar por enquanto só o botão. E dentro eu vou deixar aqui um título para o botão ali à esquerda. Opção tal. Um dos jeitos de tu dizer aonde que um elemento vai ficar, e esse é um jeito louco, é usando essa última opção aqui. E essa última opção, ela já diz ali no meio, que ela estica na esquerda e na direita. Ela vai esticar na esquerda e na direita esse cara de acordo com o tamanho do pai. Valor em $. Ele está esticando o nosso bonequinho lá dentro de acordo com o tamanho do pai. Muitas vezes pode ser exatamente o que a gente quer. A gente quer que esse botão aqui fique dentro da minha interface, o tamanho certinho, estica a esquerda e direita, prende na esquerda e na direita, dentro da lista ainda. O jeito que tu vai fazer isso aí é prendendo ele dentro da lista. Então, se tu prender ele na esquerda e na direita, é exatamente isso que vai acontecer. Se tu centralizar, ele vai ficar o tamanho padrão nesse centralizado, e as mesmas coisas aqui. E aqui ele vai redimensionar o elemento pra ti, tá ligado? Tu vai ter que trocar o bagulho, mas tu pode vir aqui e mudar o tamanho e muda, centraliza como ele tá.
Vamos revisar tudo que a gente viu para a gente botar isso na prática dentro da nossa interface de Instapedrão, tá? Como estruturar componentes? Primeira coisa que a gente quer é que todas as possibilidades do que um componente pode fazer estejam contempladas dentro do componente. Tudo que o elemento pode ter, pode fazer, vai estar dentro do componente. Se ele pode ter ícone, tem que ter um elemento com ícone. Se ele pode ter algum tipo de background, mesmo que o padrão não tenha, tem que ter no componente padrão. Então, estruturar componentes é assim. O componente pai propaga as mudanças para os filhos, mesmo que os filhos não tenham as coisas, e mesmo que o componente padrão também não tenha as coisas. Como que criar um componente no componente? Uma variação do componente. Tu cria uma instância daquele componente, não quebra ele, mantém igual, mantém direitinho, mantém roxinho. Mano, um Figma bonitinho. É um Figma todo roxinho direitinho, entendeu? É um Figma todo direitinho. Eu quero vir aqui, ó, e o chefe de vocês vai mandar assim, ó, ô Pedrão, mudamos a cor do Instagram. E agora é Pedrão Pitch. E tu fez assim, ó, tu não passou trabalho, trocando a fonte, trocando, redimensionando que tamanho que o botão padrão tem que ter. Tu tem que conseguir redimensionar o tamanho do botão padrão, e aqui onde não propagou, velho, ele tem que te dizer, tamanho tá errado? Tamanho padrão é esse aqui? Então, é isso que tu quer para poder criar um componente do componente. Criar um componente do componente, tu estrutura o componente direitinho, então teu componente pai tá direitinho, tá na ponta do lápis, cria uma instância dele, cria um componente dessa instância. E isso se aplica a muitas coisas. Por exemplo, tu pode fazer tipo assim, um card, e aí tu cria o card, bota os elementos que pode ter dentro do card ali, e depois tu duplica aquele card e tu troca essas informações dentro do card, cria como um componente. Se tu arrastar um ou arrastar o outro, vai ficar tudo certo. Mas só trocando no pai original que vai alterar os posicionamentos, que vai tirar o elemento lá da lista. É isso que tu quer. Tu quer componentes que são muito rígidos, mas são flexíveis ainda lá dentro. Que tu consegue alterar o que precisa fazer dentro de como tu for usar o teu design system, como tu for trabalhar com os teus componentes no Figma depois. Então é assim que tu estrutura um componente. O componente pai tem tudo, os filhos não vão ter mais elementos, mas os filhos escondem e exibem. Subcomponentes são feitos através do componente pai. Primeira coisa. Como que a gente manipula os componentes? Para o segundo passo. Quando eu mudar o tamanho do filho, eu preciso que os filhos se comportem direitinho. Melhor exemplo é aquela fotinho. Eu mudei o tamanho, mas eu quero que a foto fique igual, eu não quero que a foto mude. A foto precisa ficar certa. Como é que tu faz? Quando tu mudar o tamanho do pai, como que os filhos se comportam? É com constraints. Mudou o tamanho do pai, os filhos se comportam assim com constraints. Então, olha só, aqui ó, constraints, left and right. Vou mostrar um outro exemplo de constraints. Imagina se tu quisesse que o card da foto mude de tamanho, tá? Mas tu não quer que a foto dentro mude de tamanho. Então, vamos deixar direitinho. Tu quer que a foto dentro não se estique, que continue um quadradinho, tá? Tu pode usar constraints dentro de constraints, ó. Isso que é interessante de pensar sempre nos constraints. Essas coisas vão se propagando de cima para baixo. Vão se propagando de cima para baixo. É um negócio que tu definir, ele vai propagar para baixo. Mas lá embaixo, tu pode mudar a regra. Então eu quero que o pai se redimensione, fique preso em cima, constraint em cima e embaixo. Daí aqui vai ficar certinho. Vamos meter o pitch, nosso pitch aqui atrás. Brum, tá? Ficou certinho. Eu quero que quando eu redimensionar esse frame, vamos duplicar ele. Quando eu redimensionar esse frame, eu quero muito que a fotinho do meio fique no meio, né? É meio estranha a foto se esticar, cortar a foto. Vocês vão ver no Instagram, a foto não corta, entendeu? A foto redimensiona direitinho pra cá, sacou? A foto vem pra... Opa! Viria pra cá se tivesse com bottom and top, né? Então agora ela vai vir pra cá. Deixa que ele faça isso aqui, quando eu aumento o tamanho da tela. Ou pelo menos quando eu aumente só na direita, que ele não fica assim. Então eu vou botar lá que quando a foto... Tem que ir no pai. Então, go to master. Componente, botão direito, go to master. A gente quer que quando a foto for redimensionada, mano, ela só centraliza. É esse aqui. Só centraliza. Não faz mais nada. O que vai acontecer agora? Mudou o tamanho. Porra. Perfeito.
Mudou o tamanho do pai, como que os filhos se comportam, bota os constraints direitinho. Botou os constraints direitinho, não vai ter erro, vai mudar o tamanho do pai, os filhos vão se comportar bem certinho. E a última técnica para aprender, para criar os componentes mais fodas, é quando mudar o tamanho do filho, como que o pai se comporta. Então, o exemplo de mudar o tamanho do filho e o pai mudar o comportamento é o caso que eu dei de tu ter um botão com Alt Layout. Esse botão aqui, ele pode ter o botão com Alt Layout. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos botar isso na prática. Vamos pegar aquele nosso botão inicial e vamos fazer ele alterar o tamanho dos filhos e do pai de acordo com o funcionamento dele. Vamos catar o botão, né? Nem sei onde eu botei. Então, o nosso botão é esse botão primary aqui. Master Component, Go to Master. É esse. Olá, moço. O nosso Master, eu já mudei de ideia de novo, ele vai ser azul. Então, essa é a primeira coisa do Master. E olha aqui dentro, ele tem um monte de coisa, né? Ele tem um icon, outro icon, um label. Vamos exibir essas paradas. Vamos botar isso tudo dentro de um Alt Layout. Shift A. Ele botou dentro de um Alt Layout. Então, agora a gente tem aqui um lugar para controlar os espaçamentos da galera toda. Todo mundo está mudando de tamanho. Agora que a gente está mexendo nele. Todo mundo. Mexi no pai, mexe nos filhos. Mexeu com o pai, mexe com os filhos. Tipo eu com vocês, mano. Mexeu com o meu chat. Mexeu comigo. Então, vamos botar aqui, label. Tá? Esse é o primeiro passo. Dentro do teu botão de Alt Layout, tu vai ter as opções de manipular os espaçamentos entre os elementos. Espaçamento entre cima e embaixo. E a borda da esquerda e da direita. Então, é aqui que tu vai manipular isso aí. Vamos botar aqui que eu quero na esquerda e na direita 24, entre os ícones 8, mas o padrão é vir com os emojis escondidos. Para quando eu usar esse botão aqui dentro da minha interface, eu posso ativar o botão do pêssego se eu quiser. Então, não se esqueçam de se inscrever no site. E aí o bagulho que é louco é que tu pode usar componentes dentro de frame, isso aí tudo se propaga para dentro. E nem coube na nossa tela, não esqueçam de se inscrever em coletivohall.com.br. Tá escrito errado. coletivohall.com.br. Eu vou centralizar esse cara aqui dentro. E é basicamente todas as técnicas que tu precisa para fazer componentes muito monstros, que vão permitir que tua tela inteira seja roxinha, direitinho, de ponta a ponta. Estrutura básica, estruturar componente direitinho. O pai tem tudo que os filhos precisam, tu cria o pai só onde precisa, os componentes fazem tudo que dá para fazer. Como criar componente. Pô, tu vai ter um botão e um outro botão que é um pouquinho diferente, usa o mesmo pai, entendeu? Usa o mesmo pai que se tu mudar alguma coisa no pai, vai propagar para dentro. Um outro exemplo, um input, um lugar de digitar texto. Às vezes é um botão de digitar texto, às vezes é um botão de digitar texto que vai ter dentro dele um ícone, às vezes vai ter uma unidade de medida, coloca essas unidades de medida dentro do componente pai e esconde. Depois, quando tu quiser, tu só libera ela, ou tu cria um componente, um subcomponente dizendo, esse aqui é o input. E o input só é o pai com o ícone exibido. E não tem problema, porque quando tu mudar o ícone lá atrás, vai propagar para frente. As regras que tu definir aqui em cima se propagam para frente. Fundamental num bom funcionamento de um design system. Então, como estruturar componentes de novo? Estruturar componentes, bota tudo no pai. Como criar componentes? Cria subcomponentes. E esses subcomponentes tu cria componente. Beleza, mas como agora fazer esses componentes servirem para alguma coisa quando tu está usando? Não ter que passar trabalho manual e eles se comportarem certinho, se encaixarem certinho. Um exemplo final que eu não dei de Alt Layout é Alt Layouts de Alt Layouts. Então, um exemplo que eu posso dar é, digamos que a gente tivesse dois botões um do lado do outro, tá? Uma sequência de botões. A gente tem esses dois botões aqui. E esse botão é um botão secundário, tá? Então, eu vou botar aqui que ele é... Só que eu troquei o blue, que é o secundário, mas não tem problema. Vamos trocar no braço mesmo. Troca aqui, porque ele permite, se lembra? Eu poderia agora criar esse aqui, é o terciário. Mas beleza. Ele é um Alt Layout, tá? Primeiro que eu quero que, se os botões mudarem de tamanho, eu quero que fique
todo mundo certinho em cima, não quero que mude nada. E eu quero que eles fiquem ali à esquerda. É uma lista horizontal. Eu não expliquei sobre esses dois bagulhinhos aqui, eu posso agora usar como oportunidade para isso. Isso aqui serve, dita se vai ficar fixo o tamanho da altura. E aí eu posso cortar eles aqui, ó. Tá vendo? Tá cortando ali embaixo. Fica fixa a altura ou fica flexível. Ou seja, se eu mudar o tamanho de alguém, ele aumenta o tamanho do pai. Sempre é o filho em relação ao pai. Finalizando a última dica, tá? Olha o que eu posso fazer. Vou fazer um auto layout de componentes com auto layout, bicho. Vou fazer um auto layout do auto layoutception. Eu vou botar 8 de espaço atrás, ó, aí ficou 8 em cima, se sempre for 8. 16 no meio, se sempre for 8. E tem, só que se eu for criar um componente, ele tem que ter tudo que pode ter dentro dele. Pode ter 3 botões na minha lista, tá? E agora olha a mágica. Esse componente é o auto layout, o que significa que se eu mudar o tamanho dele, vai mudar o tamanho do pai. Só que ele está dentro do auto layout, que significa que se ele mudar de tamanho, se o pai mudar de tamanho, vai puxar os outros caras. Então, puxa para cá. Reduz o pai. Vem pro site, galera. Tá vendo que ele empurra, ele puxa, e é aí que tu começa a fazer componentes transformadores. Então a dica que eu dou, experimenta fazer uns componentes, especialmente componentes que tu percebe ter problemas de redimensionamento. Componentes onde às vezes as coisas se empurram, que é o caso de usar auto layout, ou caso onde às vezes tu muda de tamanho e tu precise que ele se comporte onde tu quer. Quero que fique no canto, eu quero que fique esticado, eu quero que ele fique preso. E aí para isso que tu usa constraints. Basicamente isso. Como criar componentes bem feitos, tá? Para criar componentes bem feitos são 4 técnicas principais de criar os estilos, estruturar os componentes para poder manipular eles bem feitos, usar constraints dentro desses componentes para eles irem para o lado certo e auto layout para quando os filhos mudarem de tamanho, o pai muda de tamanho também. Aula simples, mega enrolation de como fazer componente, mas assim, ó, com isso aqui, bicho, com isso aqui tu vai dominar o mundo. Se gostou de gameplay de design, deixa o like, comenta aí que a gente faz mais gameplay de design, especialmente da vibe que vocês estão procurando. Não se esqueçam de se inscrever no site, o site é coletivohall.com.br. E eu dê feedback que vocês querem, se estiver gostando, manda aí. As lives, a ideia agora é ter toda freaking quarta, mesmo que eu não esteja afim. Mas estamos juntos, entendeu? Agradecer muito a quem está vendo ao vivo. Então, pessoal, ó, beijão. É basicamente o guia definitivo. Vocês não vão precisar ver mais nada de como que vê para fazer componente no Figma. Fazer componente é isso aí. Se vocês quiserem, me mandem uns desafios bem loucos. Eu vou fazer o componente no Figma, a gente faz muito louco. Se vocês têm um componente para fazer aí no trampo, manda para nós. Vamos fazer o componente, deixar aqui, ó, direitinho. E eu coloco o Figma, a gente faz o Figma ao vivo. Pode ser? Beijão. Uf.